Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46. Boa noite também para Campo Mourão e região que nos assiste pelo canal 12. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, de todo o oeste do estado do Paraná, que nos assiste pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. No programa Pauta em Debate desta noite, nós vamos falar de dois assuntos que interessam a você. Primeiramente, vamos falar do escândalo do Petrolão. A Gazeta do Povo trouxe recentemente a manchete: Youssef Costa e executivos de empreiteira viram réus no escândalo do Mensalão. E, aliás, a mesma Gazeta também traz aqui: o Ministério Público Federal denuncia 36 pessoas e espera recuperar R$1 bilhão que devem ter sido roubados, provavelmente, ao que tudo indica, da Petrobras, leia-se, dos cofres públicos. Nós vamos falar sobre isso com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvarte Júnior, que vai estar na nossa primeira entrevista aqui no Pauta em Debate. Nós também vamos falar de economia no Pauta em Debate desta noite. A Londrina, está na Folha de Londrina, salta 10 posições no ranking do PIB em um ano. Uma boa notícia para a cidade de Londrina, que cresceu no PIB, mas, ao mesmo tempo, Curitiba concentra quase um quarto da economia do estado do Paraná e é a quarta cidade que tem o maior PIB, o quarto maior PIB do país. Para falar sobre isso, estará conosco o nosso comentarista de economia, o economista Marcos Gabriel. Tudo isso no Pauta em Debate desta noite. Não vai embora, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria. Em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé. Com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construbloc. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e o assunto agora é política. E olha, meu amigo, nos últimos dias, nas últimas semanas, a política tem sido aí foco de muitas notícias, Vou mostrar para você uma capa da Folha de Londrina de alguns dias atrás, sob suspeita, deputado londrinense perde mandato em Brasília, falando aqui da cassação do deputado André Vargas. Mas também, algo que também está acontecendo, Youssef Costa e executivos de empreiteira viram réus de juiz, do juiz Sérgio Moro, aqui no Paraná. Então, que também está aqui na vida pública. Justiça aceita a primeira denúncia e diretor de empreiteira vira réu. A foto aqui não é do réu, evidentemente. A foto é do juiz Sérgio Moro, que está fazendo aí essa devassa na questão da Petrobras. Inclusive, outra capa da Folha de Londrina. Vamos mostrar mais uma. Crimes do Petrolão podem ter se repetido em outras 750 obras públicas, diz o juiz federal Sérgio Moro
em entrevista, afirmou isso também. Para falar um pouquinho sobre essa salada que está a política brasileira, né, ou pelo menos as denúncias contra a Petrobras, para falar um pouquinho dessa situação toda, está aqui conosco o nosso comentarista de política, o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior. Clodomiro, seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, Luiz, boa noite a você e a todos. Professor, a salada, parecendo uma salada russa ou uma salada romena, se preferirem assim, né? A reeleição acontece de uma maneira bastante tumultuada, uma parcela expressiva do país, inclusive, demonstra sua insatisfação, mas a eleição passou. A eleição passou, mas as denúncias continuam fortes, principalmente na questão do Petrolão, do escândalo da Petrobras. E chegando agora num ponto onde executivos, né, de empresas que prestam serviço à Petrobras estão sendo denunciados, além, é claro, do ex-diretor e também, além, é claro, do doleiro Alberto Youssef. Muita gente ainda tem aquela sensação de que nada vai acontecer. Qual é a sua percepção sobre esse caso? Luiz, você utilizou a metáfora da salada. Me permito utilizar uma outra metáfora. Eu vou utilizar a metáfora da turbulência. Turbulência não derruba avião, mas gera instabilidade. A impressão que eu tenho depois das eleições, até esse período que antecede a posse da presidente Dilma, nós temos três turbulências na esfera do governo, que é a relação do governo com o legislativo, né? E aí enquadra a perda do mandato do André Vargas, que era ligado ao PT. Nós temos também toda aquela questão vinculada a quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados no ano seguinte. Então você tem ali vários elementos implicados que geram uma turbulência do ponto de vista político. Uma turbulência econômica, que é o baixo crescimento da economia brasileira, né? E isso, de certa forma, deixa de maneira muito negativa o final do primeiro mandato da presidente Dilma. Inclusive agora, recentemente, com a tentativa de aprovação de uma lei para livrar-se da questão da responsabilidade fiscal, né, o cumprimento de meta fiscal, que era para ter superávit e está entregando o ano com um déficit de praticamente 100 bilhões. E aí o que você coloca que é o elemento mais central, que é a turbulência na questão da Petrobras. E aí nós entramos na questão da corrupção em si, que é um elemento que tem jogado luz para vários aspectos da relação da política com o setor privado. Ao que me parece, tudo que nós estamos vendo nesse sentido gera um aspecto pedagógico, porque nós estamos aprendendo coisas que nós não vimos até então. Essa relação promíscua com o setor privado e o setor público, que ficava num horizonte meio que dissipado por nuvens, isso está vindo agora à tona. Então, de certa forma, é uma maneira também, do ponto de vista, olhando assim, é negativo, mas é também importante ver tudo isso para criar um aprendizado das condições de um aperfeiçoamento dos nossos sistemas para tentar coibir a prática de corrupção no país. Essa relação de promiscuidade do privado com o público que começa, de certa forma, já no processo eleitoral, né, irrigando, de certa forma, os partidos políticos com dinheiro, que não é nem de caixa 2. Fica evidente agora que é um dinheiro de propina irrigando o próprio caixa 1, referendado pelo Tribunal Regional, Tribunal Superior Eleitoral. Então são mecanismos novos que estão aparecendo e que, de certa forma, exigem o quê? Um comprometimento social para o aperfeiçoamento das regras que permitam inibir esse tipo de prática. Lembrando, inclusive, que há uma denúncia de que parte de um executivo, não vou lembrar agora, evidentemente, de empreiteira, dizendo que parte do pagamento havia sido solicitado que fosse feito por doação de Caixa 1 para o Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Esse é um elemento novo, né? Até então, a gente tinha aquela sinalização de que deveríamos coibir o Caixa 2. Mas agora estamos vendo algo novo. Quer dizer, o dinheiro da propina, ele irriga o próprio Caixa 1, que é, inclusive, apresentado para a prestação de conta ao Tribunal Superior Eleitoral. Esquentam o dinheiro. Esquentam o dinheiro. Então, o que fica evidenciado é, mais uma vez, a necessidade de uma reforma política. Uma reforma que tem uma discussão social desta reforma. Nós não podemos trabalhar com a perspectiva de que as pessoas têm, de certa forma, uma virtude ética. Nós temos que trabalhar no panorama de que precisamos aperfeiçoar as nossas instituições que evitem esse tipo de prática. Não dá para confiar na virtude ética das pessoas. Nós precisamos confiar cada vez mais nas nossas instituições. É claro que eu lembro aqui a piada inevitável, né, meu amigo?
E lembrando que o Partido dos Trabalhadores nega veementemente qualquer tipo de relação com essa empresa que denuncia. Mas pode ser por isso, né, já que se for verdade, se for comprovada essa denúncia de que parte da propina foi feita em doação direta ao partido, de certa forma já tá institucionalizado o financiamento público de campanha que o PT inclusive defende, né? Exatamente. E não só público, né? Um financiamento privado, né, também, porque parte desse dinheiro está vindo de empresas, né, sobre uma coação de doação, né, sobre a rúbrica da doação, quando na verdade isso é dinheiro de propina. Então acho que o importante, Luiz, é a sociedade olhar para esse caso. É óbvio que isso gera um aspecto um aspecto negativo, essa sensação de que a democracia não está conseguindo dar conta de evitar esse gargalo de uma corrupção alastrada, mas, por outro lado, olhar com atenção e ver que nós podemos aprender com isso, né? Há toda uma sinalização indicativa, por exemplo, de que é necessária uma reforma política, e a reforma política tem que discutir justamente esses pontos, né? Essa relação de doação de dinheiro privado para as campanhas, quer dizer, são elementos que precisam vir à tona e precisam ser discutidos socialmente. Sem essa discussão social, eu creio que nós não podemos avançar, sobretudo num momento delicado, porque nós vimos agora, na semana que passou, a revelação, né, do relatório da Comissão da Verdade. Então isso tem gerado o quê? Tem gerado uma tensão muito grande dentro da sociedade, né? Nós estamos revendo parte da nossa história, nós estamos rememorando uma parte drástica da nossa história, e nesse momento crucial a gente acaba percebendo pessoas saindo às ruas exigindo a volta do regime militar para justamente coibir a corrupção no país. Então isso é um pouco perigoso, porque nós não estamos confiando plenamente nas nossas instituições. Do meu ponto de vista, o que nós precisamos é avançar a democracia, é avançar na consolidação de instituições fortes, né, no trabalho do Judiciário, no trabalho do Ministério Público, da Procuradoria da República, enfim, dessas instituições que permitam evitar esses tipos de ações que estão dilapidando o patrimônio público. Aliás, o relatório da Comissão da Verdade é uma resposta bastante contundente para pessoas que sentem, entre aspas, saudade dos coturnos, né? Exatamente. E o mais impressionante são discursos que estão sendo propalados aí nesses últimos dias de defesa de algo que é totalmente atroz em relação à sociedade, né? As várias pessoas que perderam as suas vidas, a falta de legalidade que o regime implementou no país, a falta de uma estrutura legal, enfim, tudo isso que trouxe aspectos muito negativos, não só do ponto de vista social, político, mas também do ponto de vista econômico ao país, né? Então nós estamos agora entrando numa nova fase, e ao entrar nessa nova fase, me parece que nós estamos o quê? Nós estamos numa fase de ceticismo, uma descrença, uma desconfiança muito grande se de fato a democracia e a estrutura política em volta da democracia terão condições efetivas de levar o país adiante. Aliás, essa questão do ceticismo, me parece que ela está um pouco ligada. Está certo, nós somos muito assim, de momento, né? Nós gostamos da coisa no momento e na hora que nós queremos. Mas o país emergiu esse ano com o advento do mensalão sendo praticamente colocado para escanteio. Ou seja, todo o trabalho que foi feito de julgamento do mensalão acaba se perdendo na medida que os principais réus já estão soltos ou em liberdade domiciliar, ou de maneira que não há uma sensação de impunidade. A questão que vem da Petrobras, o fato de estarem sendo denunciados executivos e pessoas importantes, é uma nova esperança ou pode ser também uma nova frustração? Eu creio, Luiz, que nós temos aí uma expectativa positiva, né? Até porque nessa relação do Petrolão, diferente do mensalão, há um envolvimento muito grande do setor privado, de empresários, de diretores de grandes empresas, né? Então, reconfigura um pouco a relação do mensalão, que era o quê? Uma relação mais política, do executivo com o legislativo. Agora não, você tem um setor privado envolvido com isso. E quando o setor privado ele se envolve, tem elementos negativos, porque na medida que determinadas empresas estão envolvidas com esse caso, elas têm, de certa forma, uma dificuldade de continuar tocando obras para o governo federal. As empresas têm um interesse muito grande de prestar serviço para o poder público. Por quê? Porque é uma quantidade muito grande, né? Pega, por exemplo, o setor editorial no país.
Para você concorrer no mercado com um livro, é muito difícil. Mas se você vende um exemplar para o governo federal, isso multiplica em milhões. Né? Então todos têm um interesse muito grande de ter uma parceria com o governo federal. É o grande comprador. O grande comprador. Agora, na medida que essas empresas estão verificando que seus altos dirigentes estão presos e isso inviabiliza, por exemplo, a participação em novas licitações, ter benefício de financiamento pelo BNDES, isso tem um impacto diretamente econômico. E eu não sei até que ponto que elas terão que elas estão dispostas a continuar com essa prática ou recuar e rever um pouco o processo. Ou fazer um bom negócio, denunciar o que foi feito até agora em troca de continuar vendendo, ainda que de forma lícita, né, para a esfera governamental, de forma que venha à luz também sobre tudo o que aconteceu. Exatamente. Na semana que passou nós tivemos, por exemplo, parte dos empresários desses grupos que têm os seus dirigentes presos, que já procuraram, né, foram à Procuradoria-Geral da República falar com o Rodrigo Janot, que é o controlador, o Procurador-Geral da República, acenando uma tentativa de acordo. Ou seja, nós erramos, mas queremos agora fazer um acordo para que a gente possa continuar tocando as obras futuras com o governo federal. Então, o que pesa aí? O que pesa aí é o ponto de vista econômico. O paralelo que vem à minha cabeça, minha amiga, eu vou falar aqui, o professor vai me corrigir se eu estiver errado em um minuto, que eu já encerrar esse bate-papo. Me lembra um pouco a questão daquela lei argentina da obediência devida, onde o regime militar argentino foi um dos mais assassinos do mundo, mas os soldados e a hierarquia, a baixa hierarquia do exército, da marinha, dizia que não, eu não podia fazer nada porque eu estava sob ordens, né? Então havia o princípio da obediência devida. Eu tenho que fazer o serviço sujo, matar o inocente, porque meu superior mandou. As empreiteiras não estão mais ou menos da mesma maneira. Eu tinha que fazer parte do jogo, senão eu não vendia para o governo, porque me exigia uma propina. Eu sabia que era errado, mas eu não tinha como fugir disso. É um pouco essa relação, né? Eu preciso estar no mercado, eu preciso participar da licitação, só que eu tenho a consciência de que tem aí um pedágio a ser pago, e se eu não pagar esse pedágio, eu não terei acesso à prestação de serviço. Na medida que isso vem a público, é um momento ideal, e aí que eu acho que o elemento pedagógico é um momento ideal de repensar essa estrutura, esses mecanismos, por exemplo, de licitação, para que nós tenhamos o quê? Condições mais efetivas de evitar esse tipo de corrupção. Tá certo. Quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvatti Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, nosso comentarista oficial de política. Professor, muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informação para você aqui no Pauta e no Debate. Um minutinho só, eu vou ver ali se já chegou e-mail para mim e já volto. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto agora é economia. E economia que diz respeito a você, meu amigo, a mim, a todos nós, a nossa vida. A Folha de Londrina publicou recentemente matéria do Fábio Galiotto. E aqui o Giovanni mostra para a gente. Londrina salta 10 posições no ranking do PIB em um ano. Cresce, sobe, melhora, isso é muito bom, né? O desempenho de 2012 coloca a cidade na 45ª posição entre as 100 maiores cidades brasileiras em relação ao PIB, os 100 maiores PIBs do país. Lembrando que a cidade tinha caído 11 posições de 2007 a 2011, amargando aí uma situação uma situação ruim, né, de declínio econômico, que agora começa a se recuperar. Para comentar esse assunto, está aqui conosco o nosso comentarista de economia e economista, Marcos Gabriel. Marcos, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz César, boa noite a você que nos acompanha pela CNT. É uma boa notícia, sem dúvida nenhuma, para Londrina e também para a região. É sinal que está começando a melhorar. Exatamente, Luiz. Isso demonstra
como que a estabilidade política é fundamental para que a economia cresça e que a economia gere riqueza. Então, como você falou, de 2007 a 2011 nós caímos 11 posições, aquele tumulto político que houve em Londrina nesse período, e a partir de 2010 nós tivemos então uma estabilidade. 2010, 2012 nós tivemos uma estabilidade econômica maior. E isso então traz o empresariado de volta, isso traz os investimentos para a cidade. Esse é o primeiro ponto que tem que ser analisado. Depois, nós temos que considerar que o ano de 2012 também foi um ano de excelência para a economia do país e também para a região norte do Paraná, principalmente no segmento de construção civil e para o segmento agrícola. Então, dois setores que são de fundamental importância e que impulsionam a cidade de Londrina e a região norte do Paraná. Então, são fatores aí que nos deixam muito felizes, porque demonstra que Londrina vem recuperando a sua autoestima, vem recuperando a sua pujança e volta gradativamente aos poucos a ter o papel principal e de protagonista no desenvolvimento da região norte do Paraná e também do estado do nosso estado. Bom, e além dessa, na mesma matéria do Fábio Galhoto também, aqui o Fábio coloca um box, que a gente chama, e o Giovanni mostra pra gente aqui, ó. A cidade precisa de mais indústrias, o município precisa de mais indústrias. A gente veio falando disso, todo mundo fala isso, não é porque nós falamos, evidentemente. Esteve aqui recentemente o representante da FIEP, o empresário de Sudão, falando isso. Enfim, mesmo sem as indústrias terem chegado ou terem vindo com mais ênfase, Londrina consegue crescer. Como você bem disse, o ano foi muito bom para o segmento da construção civil e para a agricultura. E com o comércio também, em serviços que são em franco desenvolvimento em Londrina, estão em franco desenvolvimento, a cidade cresce. Falta agora a parte da produção de industrial, que se vier pode ajudar a crescer ainda mais. Com certeza, Luiz. Agora tem que vir o diferencial. E o diferencial para o desenvolvimento de uma economia é o crescimento industrial. Nós precisamos incentivar cada vez mais as indústrias para que elas possam trazer riqueza para a nossa cidade, trazer riquezas para a nossa região. Felizmente, a Londrina acordou para essa questão, porque muitos consideravam que Londrina deveria ser somente uma cidade prestadora de serviço. Isso também atrasou o nosso desenvolvimento. Cerca de 88% da população de Londrina considera a industrialização um ponto primordial para o desenvolvimento da cidade. Então nós temos sim que continuar incentivando, o papel importante do governo do estado, fazendo uma política estadual junto com o município e com os municípios da região, para que as indústrias se estabeleçam na região norte do Paraná e não somente na região metropolitana de Curitiba e não somente até Ponta Grossa, que é o que nós vemos também acontecendo no nosso estado. Nós temos que ter cada vez mais uma política de desenvolvimento da cidade de Londrina, da região norte do Paraná, atraindo indústrias, porque com a atração de indústrias, Luiz, nós teremos um crescimento muito mais estável e muito mais pujante, porque a riqueza gerada pelo segmento industrial da economia, ele tem um efeito multiplicador na geração de riqueza e na geração de empregos muito grande. Então, quando você atrai uma empresa, uma indústria de base que produz produtos altamente industrializados, ela gera empregos, mas ela também tem um efeito na geração de riquezas e na geração de empregos indiretos. Ela traz outras empresas a reboque do seu investimento. Então, essa política de atração de empresas é fundamental para que Londrina continue crescendo cada vez mais e esses dados que nós vimos aí na pesquisa de 2012, que a nossa cidade cresça no ranking nacional cada vez mais. E olha, uma coisa eu digo para você, vamos falar um pouquinho mais desses dados da questão do PIB. E você pode estar me perguntando, mas Luiz César, o que a minha vida tem com isso? Eu vou até perguntar isso, Marcos Gabriel. É só uma informação importante que também está aqui no infográfico da Folha de Londrina, para você ter uma ideia, minha amiga, e você também, meu amigo, como que está o nosso estado. Olha só, São Paulo é o primeiro PIB do país. São Paulo tem um PIB hoje a cidade de São Paulo, 11,37% do PIB do país, ou seja, quase 12% de tudo que o país produz está na cidade de São Paulo. A segunda é o Rio de Janeiro, com 5%. 5% do que o país produz está no Rio de Janeiro. Depois vem Brasília, com 3,9%, quase 4%.
Sabe qual é a quarta cidade que mais produz para o país? Curitiba. Curitiba responde por 1,35% do PIB, à frente de Belo Horizonte, que responde por 1,33%, e acima de Porto Alegre, que já ficou para trás. Então, a cidade de Curitiba, hoje, é o quarto PIB do país. Isso, a nível estadual, Curitiba responde por, segundo a Gazeta do Povo, está aqui também na Gazeta, eu vou mostrar para você. A Gazeta, inclusive, traz uma leitura bastante interessante. O Giovanni mostra primeiro aqui em cima, Giovanni. Curitiba perde participação no PIB do estado pelo segundo ano consecutivo. Mas ainda assim, mais aqui abaixo, né? Aqui embaixo na infografia da Gazeta do Povo, Curitiba responde por 23,11% do PIB do estado. Quase um quarto do que é produzido no estado do Paraná, em termos de PIB, está na cidade de Curitiba. O segundo PIB é São José dos Pinhais, com 6%. Depois tem Araucária, com 5,26%. E Londrina vem... São José dos Pinhais com 5,14%. São José dos Pinhais 6,2%, eu estava vendo aqui o ano errado. Araucária 5,19% e Londrina com 5,1%. Londrina é o quarto PIB do estado do Paraná. Isso eu trago essa informação para você ter uma noção muito clara de como que a economia do Paraná está desigual, né? Curitiba está lá em cima, né? E o restante do estado é o restante do estado. Londrina, que é a segunda cidade do estado em população, é hoje a quarta economia do estado. E as outras duas economias, a segunda e a terceira, estão na região metropolitana de Curitiba, exatamente Araucária, por conta da refinaria da Petrobras, e São José dos Pinhais, que é a segunda, por conta das montadoras que se instalaram na cidade de São José dos Pinhais. Isso reforça o que você vinha dizendo. Se o Estado não investir na industrialização do interior, não só de Londrina, como de Maringá, Cascavel, de Ponta Grossa para cá, já o Estado vai estar assim, vai estar tenso, né? Para o sul, tudo, e para o norte, para o noroeste, para o oeste do Estado, só agricultura. Luiz, o que traz essa matéria da Gazeta do Povo e que coloca que Curitiba está perdendo participação no PIB. Então isso já é um movimento inicial do reflexo da política do governo do Estado de interiorizar o investimento na industrialização. Mas o que não dá, na análise um pouco mais aprofundada, não dá para saber se os investimentos ficaram na região metropolitana de Curitiba ou se efetivamente vieram para o interior do Estado. Certo. Porque quando nós falamos de interiorização do investimento, principalmente na área industrial, nós estamos falando não só sair da capital, mas sair da região metropolitana de Curitiba e vir sim efetivamente para a região norte, a região noroeste, a região sudeste. Quer dizer, só te interrompendo um pouquinho, só para a gente fazer uma diferença. Quando você vê o governador na televisão falando que, governador, secretário, quem quer que seja do governo, falando que 70% dos empregos gerados estão no interior, para ele, São José dos Pinhais é interior, Ponta Grossa é interior, Araucária é interior. Tudo que não é a cidade de Curitiba é interior. Para nós, interior, particularmente, é o norte, o noroeste, o oeste do estado, o sul do estado, para cá de Curitiba, Ponta Grossa. Ponta Grossa, Araucária e toda a região metropolitana não é tecnicamente capital, mas já é economicamente como se fosse, é isso? Com certeza, é exatamente isso. Então é um raio de pelo menos 100 quilômetros da capital, que a partir de Ponta Grossa até a região litorânea, porque a região litorânea também tem um atrativo porque está perto do porto. E daí nós vamos para o lado e para a visão empresarial. O empresário, ele produz hoje não só para vender localmente, mas principalmente para atender mercado nacional e mercado do exterior. Então você tem que estar próximo, dos portos ou do intermodal, da logística do teu empreendimento, para que o teu custo final não seja mais elevado e você tenha competitividade. Por isso também que é importante os investimentos no interior do estado de logística. Então, investimento em estradas de qualidade, investimento principalmente em ferrovias, e se nós conseguirmos, principalmente na região norte do estado, fazer a hidrovia com São Paulo, para que nós possamos atrair empresas para o interior. Então você tem que ter os incentivos fiscais, mas hoje principalmente infraestrutura e mão de obra qualificada. E as fontes de energia também. Então toda vez que o empresário
ele faz uma análise de qual local que ele vai investir, ou quando ele procura o governo do estado, a Secretaria de Indústria e Comércio, e pergunta qual seria a cidade que estaria pronta para receber o investimento, então esses investimentos eles têm que ser feitos pelo governo anteriormente, para que as cidades estejam prontas. Porque quando um empresário ele deseja fazer um investimento, ele não quer esperar que o município tenha o seu parque industrial, ele não quer esperar que a Copel instale o fornecimento de energia, ele não quer esperar que a Sanepar instale, disponibilize água de qualidade até o parque. Nós temos que estar com essa infraestrutura pronta, porque no momento que o empresário fala, eu vou investir, ele não vai ficar esperando 2 anos para que os governos municipais façam e adequem a sua infraestrutura para receber a empresa. Então é fundamental que o governo do estado faça esse planejamento, que ele permita regionalmente que disponibilize recursos, porque os municípios não têm capacidade de investimento para isso, disponibilize recursos para que os municípios consigam fazer os investimentos em parques industriais com infraestrutura, com logística, com matriz energética, energia elétrica, água disponível, e aí sim que possa oferecer esse leque de opções para que os empresários venham investir no nosso estado e principalmente no interior. E daí nós temos que ir atrás dos empresários e principalmente irmos visitar países que tenham parcerias comerciais com o Brasil e com o estado do Paraná. Aí nós temos que aproveitar, principalmente a região norte do estado, as imigrações que vieram para a nossa região e as cidades nesse movimento que já vem acontecendo de você ser co-irmã de outras cidades fora e você trazer, você participar desses eventos e trazer estas empresas para cá, nos conhecer, demonstrar que nós temos qualidade de vida, demonstrar que nós somos uma região segura, demonstrar que nós temos capacidade de atrair bons investimentos. Então não depende só do prefeito. Não depende só da população, mas é um conjunto de ações e que também depende dos nossos representantes na Câmara Federal, no Senado Federal, para ajudar a trazer investimentos para a região norte do Paraná. E olha, vou dizer para você, minha amiga, só um dado mais para a gente encerrar esse bate-papo, né? O governo do estado, e a gente está focando muito na questão do governo do estado, que é quem puxa o desenvolvimento do estado. Claro, como disse o Marco, cada prefeitura faz sua parte, mas se o governo do estado não fizer, certamente nenhuma indústria vem para o estado. E o governo do estado divulga um dado, divulgou isso maciçamente na campanha eleitoral, que aproximadamente 34 bilhões de reais em investimentos industriais vieram para o estado nos últimos anos, nos últimos 4 anos. E eu dou um dado para você. Aqui para a cidade de Londrina, há alguma coisa em torno de 20 milhões. 20 milhões é uma fábrica pequena, uma fábrica bem pequenininha, que acabou vindo para Londrina, dados do Paraná, do programa Paraná Competitivo. Ou seja, para Londrina, rigorosamente não veio nada. Para a região de Londrina veio muito pouco. E para o interior, não contando Ponta Grossa, não contando Araucária, não contando São José dos Pinhais e Paranaguá, aquela região, e também não contando o investimento da Clabin em Telêmaco Borba, que sozinho responde por quase 1/3 desse total que o governo acaba divulgando. Não contando essas cidades, o que tem nas cidades do interior realmente são investimentos de cooperativas que já são da cidade ou então de empresas que já estavam instaladas e que fizeram novos investimentos. Então, nós batemos nesse ponto porque realmente está faltando indústrias aqui na nossa região e rigorosamente eu não vejo as nossas lideranças cobrando isso do governador. Cobra-se muita coisa, mas eu não vejo as nossas lideranças cobrando isso do governador. Marcos Gabriel, muitíssimo obrigado pela presença, uma ótima noite e muito obrigado pelas informações. Obrigado, Luiz César. Boa noite e boa noite a todos que nos acompanham. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4.
Estamos de volta com o Pauta em Debate e quero, antes de me despedir de você, meu amigo, de você, minha amiga, colocar o nosso espaço à disposição de todas as pessoas e instituições citadas nesse programa. Também, é claro, não concordando com a posição nossa e dos nossos convidados, podem, é claro, também se manifestar. O nosso espaço está à disposição. E olha, 2 assuntos importantíssimos, né? A questão da economia, que é sempre algo importante, embora a gente acabe não gostando muito, mas é o que move também o nosso dia a dia, o nosso país, e a política, que tem o seu viés aí na boa e na má política, que a gente aborda aqui sempre no programa Pauta em Debate. Quero agradecer demais a sua audiência, o carinho da sua sintonia. Agradeço também o carinho que recebo nas ruas, por onde a gente anda, o pessoal sempre se manifestando. Muitíssimo obrigado, obrigado de coração. Também as mensagens que nós recebemos, a participação também sua. Muito obrigado, meu amigo, obrigado, minha amiga. E eu desejo realmente que a sua vida seja cada vez melhor, que Deus abençoe você e toda a sua família, que você tenha uma noite maravilhosa e um dia maravilhoso amanhã. Nós voltamos na próxima edição do programa Pauta em Debate. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.